Boa tarde, amigos. Hoje, 3/9, terça-feira, vamos falar sobre uma pequena parte do texto de Jó 7:20, quando ele fala espreitador de homens, tá? E este verbo em hebraico é natsar, né? É uma raiz primitiva que ela quer dizer guardar, observar, vigiar para preservar, tá bom? Obviamente, eu não vou nem dar muita ênfase aos detalhes do livro de Jó, porque só para vocês terem uma ideia, vou dar uma paradinha aqui no teleprompter para vocês terem uma ideia. O livro de Jó, irmãos, é tão complexo, e eu já ouvi tantas mensagens do livro de Jó que eu tenho anotado também, mas você vai ouvir assim, quantas vezes Jó falou o porquê, vai dar uns 20, 30 ou 20, 17. Mas você pode colocar isso no Google também fala, tá? Quantas vezes ele reclamou? Umas 30, sei lá. Entendeu? E Deus fez 70 perguntas para ele não respondeu. Só que as respostas que Jó vai dando são respostas assim que às vezes ele está falando de si como um pecador e que comete pecados, e às vezes ele está falando de um homem que é o reflexo de Adão e Eva. Então eu não vou entrar nesses detalhes porque demoraria horas, tá? E aqui o objetivo é falar em 10 minutos, às vezes 4, tá bom? Então eu quero que você entenda que nesse momento nós vamos falar de um Deus que espreita homens, e ele espreita homens mesmo, é como se estivesse olhando pelo cantinho da janela, assim, mas para te preservar, mesmo você sentindo uma dor que nunca vai acabar. Entenda isso. Então quando você estiver angustiado, naquela coisa toda, saiba, entendeu? É resultado da desobediência de Adão e Eva. Essa dor não sai, esse vazio não sai. Mas Cristo tem o poder, como diz a própria palavra lá em Romanos, nós temos as primícias do Espírito e sentimos também as dores de parto. Ou seja, nós estamos iguais àqueles que não aceitaram Jesus. Mas pelo fato de termos as primícias, nós temos um suporte maior. É isso que eu gostaria de falar agora para você, ok? Então vamos lá, repare. As trevas contaminaram tanto o nosso planeta que melhor seria não viver aqui. Todavia temos a promessa de novos céus e nova terra. Benção, né? Vamos lá. Em Eclesiastes 4, versículo 2, verso 3, diz assim: pelo que tenho por, olha só que coisa interessante, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais do que os que já morreram e dos que ainda vivem, tá? Ele fala, eu tenho por feliz aquele que ainda nem nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Ou seja, ele está dizendo que morar nessa terra é um lugar péssimo depois do pecado, tá? Estamos sempre vendo, mas nunca enxergando. Mas com certeza estamos sendo bem enxergados por aquele que tudo vê, o tal espreitador de homens, ok? Se pegar o texto de Eclesiastes 4, verso 1 diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Eu lembro daquelas cenas da década de 40, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Eu fico impressionado com a tamanha falta de sensibilidade dos nossos inquisitores. Eles cometem os mesmos pecados que nós e tiram uma de santarrão. Vivem de aparências, pecam igualzinho, mas os crentes são eles, os pecadores somos nós. E mesmo que não cometessem, não resolveria nada com Deus. Pois, se nem as nossas coisas boas são aceitas como crédito, o que diremos das ruins? Acredito que a melhor postura é cada um cuidar da sua própria vida, se é que isso se chama vida, né? Isaías 64, 6 diz, texto muito conhecido, mas todos nós somos como o imundo, quer dizer, o leproso,
e todas as nossas justiças como trapo, quer dizer, o pano que envolve a lepra, da imundície, da lepra. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Olha como a Bíblia coloca o nosso estado. E tem gente que se preocupa com os seus pecados, no plural. Vivemos em tempos que toda ajuda é bem-vinda. Esqueça as ofensas causadas pelo próximo. Se posicione como facilitador. Não jogue nenhum mal passado na cara de ninguém. Vá você e ajude-o do seu próprio afogamento. Tá? Provérbios 17:9 diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto, quer dizer, joga na cara, separa bons amigos. Fica sempre remoendo o passado, né, jogando. A noite foi como a tarde, quente e cheia de vida, diferente da manhã, fria e sombria. Não é assim que normalmente acontece? E agora a vida resolve revirar a história e nos entregar mais forças a seguir. Como diz um amigo, sempre avante. Sempre passo por esses caminhos, mas nunca eu tirei uma boa foto tão bem feita, tá? Eu estou me relembrando aqui dos dias da ilha. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, esse homem, se corrompa, né, o interior se renova de dia em dia. Essa é que é a nossa esperança, senão nós iríamos enlouquecer. Mais uma lista de 5 eventos que não dependem de nós, a causa e nem o efeito. Descanse, pois o tempo e o acaso são controlados por Deus, mesmo com a calamidade à nossa porta. Observe. Primeiro, não é dos ligeiros o prêmio. Já lembrou o texto? Nem dos valentes a vitória. Segundo. Terceiro, nem tampouco dos sábios o pão. Quarto, nem ainda dos prudentes a riqueza. Quinto, nem dos inteligentes o favor. Eclesiastes, né? 9, 11, 12 diz assim: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso de Deus, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. E ele não sabe dar conta, só Deus para fazer e dar o resultado correto. Esse é o nosso espreitador de homens. É Deus que contempla a sua vida. E eu desejo a você uma boa tarde e que continue Deus te orientando e mostrando que não é através de você, mas é sempre através do alto. Lembrando que ele disse para Nicodemos: se não nascer do alto, em algumas Bíblias fala nascer de novo, né? Mas a palavra ali é alto, tá? Quer dizer, se não nascer da vontade de Deus, não tem jeito. A pergunta é: você acha que você é dessa terra, nascido só por causa do pai e da sua mãe? Ou você acha que você é nascido por causa de um propósito divino? Se você for ver as palestras que tem sobre o livro de Jó na internet, se quiser que eu mande o link, é só me falar, né, que eu mando o link para vocês verem. Tem que anotar, tá? Porque é muita informação. Aí você vai perceber assim como nós somos pequenos diante da grandeza de tudo que Deus criou. E você vai observar que esse Deus espreitador está de olho especificamente em você, como o próprio Jó falou: tu me escolheste como alvo, e ele te escolheu como alvo. Então no Salmo 139 fala: porque de forma diferentemente me criaste. Ninguém é igual a ninguém. Nem um grão de areia é igual a outro grão de areia, irmãos. Tá? Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.